Começando mais um Go Game pra você aqui na sua Play TV, e o programa de hoje é especial para falar da franquia de jogos de luta The King of Fighters. Em 2014, a franquia The King of Fighters completa 20 anos. A série de luta da SNK chegou no mercado com forte personalidade, apresentando personagens inéditos e uma das melhores tramas já contadas em jogos de luta. Ao longo dos anos, sua evolução e influência o tornou um dos jogos de luta mais importantes da história dos videogames. E para homenagear essa franquia que é tão importante para o mundo dos jogos eletrônicos, estamos aqui hoje com Jefferson Caio e Maxon Lima, redatores lá do Game TV, e logo de cara pergunto para você, Jeff, assim, por que, na verdade a gente até conversou um pouco sobre isso, não foi o primeiro jogo de luta que você jogou lá nos fliperamas, mas por que você gosta tanto desse jogo? O que você acha que ele... Qual a representatividade dele para o mundo dos jogos eletrônicos, jogos de luta? Olha, eu acho que ele meio que entrou num momento que ele era único, assim, mesmo sendo de luta, mesmo seguindo aí uma coisa que o Street Fighter tinha começado e tal, ele conseguiu trabalhar aspectos inéditos para o gênero que estava começando a se formar e conseguiu nadar ali meio que talvez contra a corrente, assim, colocando 3 personagens para você escolher. Você não conseguiria mais ser um cara expert em um boneco, você tinha que ser um cara expert em 3 ou mais personagens, porque a lista de seleção era enorme também, era maior do que os 8 personagens que existiam no Street Fighter, por exemplo, ou depois nos 12 e tal. Além do fato dele misturar franquias, que a SNK era uma empresa que já era uma empresa que tinha muitos jogos já lançados. E essa coisa de unir todos os personagens de diversas franquias, de diversas épocas da história de cada um das linhas temporais de cada um dos jogos em um único e centrado universo ali, foi um negócio mágico. Maxon, para você, ao longo desses anos aí já de franquia, quais são as características que mais te marcam, assim, o que mais você destacaria dessa franquia? Eu lembro perfeitamente um argumento de um cara lá no fliperama que era... Pô, com uma ficha você controla 3 bonecos. Que é um argumento. Então já tem tipo 5, 6 rounds com uma ficha só. Então esse era o papo e eu era muito novo. Então, sempre foi muito difícil pra mim chegar até o Street. E o King era a segunda opção, assim? E assim, era sempre difícil chegar pra... Não só no fliperama, mas alugar o Street de Super Nintendo também. Era sempre muito alugado e aí apareceu um tal de Fatal Fury na locadora. E aí eu joguei muito ele e quando eu vi os personagens do Fatal Fury no King of Fighters, que era o time da Itália no começo, foi o que despertou essa atenção. E eu já era um pouco maior e comecei a jogar a partir daí. Assim, King pra mim sempre, por default, assim, tinha muitos golpes com cada personagem. E te abria leques de possibilidades logo de cara. Tinha as variáveis de pulo com esse lance da esquiva, que mudava radicalmente os jogos, permitiam que personagens como o Diamond ou Clark, personagens de proximidade, fossem muito úteis. E o lance do golpe forte, o lance dos personagens ficarem lá atrás, torcendo pelo seu time. Mas o que eu quero saber de vocês acham que, por exemplo, o jogo, a franquia, na verdade, influenciou outros jogos de luta nesses 20 anos aí? Sim, Vocês sim. conseguem citar algum momento que você fala assim, ó... Por exemplo, em 96, que foi o ponto de mudança, de transição da série, assim, do que ela era, já tinha 2 anos de formulação para o que ela ia se tornar. 96 foi um momento crucial da série. Ela tirou a esquiva, que era um negócio que meio que parava o jogo para você poder escapar do golpe, adicionou um rolamento que deixava as coisas mais ágeis. Ele também colocou o pulo baixo, que é um pulinho bem curtinho, para você poder escapar de uma rasteira, por exemplo, o pulo alto e mais um outro pulo, 3, 4 variações de pulo para cada instância dali em diante. Essa velocidade, esse dinamismo no combate meio que serviu de ponte para outra. Por exemplo, a Capcom no Street Zero colocou um guard cancel que no King já tinha, que começou a ter no 96 também. Você está defendendo e você não tem reação nenhuma, você precisa escapar e você derruba a defesa do cara com um ataque.
o Street Zero também acabou colocando, e por aí vai. Eu acho que essa questão de influências, as séries, os crossovers da Capcom, provavelmente vieram de uma motivação aí, é que eles usavam outras empresas, né? A SNK meio que trabalhou internamente, então eles não têm problemas com licenciamento, por exemplo. A Capcom já não pode mais trabalhar a maioria dos jogos que eles trabalharam uma época com a Marvel e por aí vai. Mas eu acho que a evolução do King of Fighters meio que proporcionou a evolução também do gênero e o surgimento de outras vertentes menorzinhas, diferentes, assim, que também fazem o papel deles de continuar evoluindo a cena, os jogos de luta. Assim, acho que a história também, cara, porque... É isso que eu ia te perguntar, justamente assim, bem. A história é uma coisa que talvez é um diferencial de alguns... Tem muitos jogos de luta que a gente acaba se perdendo ali, é uma história mega terciária, não faz muito volume, né, no contexto geral. Mas no caso de King, você acha que tem esse diferencial? Eu tava conversando com o Jeff que o negócio ficou mesmo encorpado no 96, mas que começou a ter uma base no 95, quando eles trouxeram o inimigo do Kyo, que é o Iori, que é um dos personagens mais famosos e mais queridos da série. Então, assim, eles ainda, apesar do o próprio King ter uma história muito encorpada, dividida em 3 grandes arcos dentro de todo esse tempo, que vem amarrada já desde o Fatal Fury 1. Porque o Fatal Fury 1 tem esse contexto do Geese Howard, que é o cara um magnata aí que quer organizar esse campeonato com os grandes lutadores do mundo, e isso traz pro King com o Rugal, que também faz a mesma coisa, e depois eles colocam coisas ancestrais de clãs e sangues demoníacos. Então eles conseguem misturar as histórias de grandes franquias da SNK, como especialmente na Art of Fighting e o Fatal Fury, dentro do King of Fighters, e rolando coisas paralelas, porque enquanto saíam os King novos, aparecia o Fatal Fury especial, o Fatal Fury 3, o Art of Fighting 3, fora outros jogos menores da própria SNK, que eles conseguiam intercalando todas essas histórias, fazendo sentido, a ponto de você saber nome e sobrenome dos personagens, e que o clã Sakazaki é encabeçado pelo Takuma, que o filho dele tem um caso com a King, que gosta que ter chegado nele, que a Mai, ela é mais afim do Andy, então você sabe essas coisas que, assim, em jogos de luta você normalmente não tá apegado Você a isso. inventa, né? Você tem muita coisa inventada. Também. E lá não acontece muito isso, né? Muito. Esses tipo, mitos em o relação Ryu às namorando a Chun-Li. Mas lá não, lá eles criavam mesmo, esses laços existem. Bom, o que eu quero saber agora é em relação à situação atual, por exemplo, da franquia King of Fighters, e aí a gente acaba falando um pouquinho do cenário também de jogos de luta. A situação atual é triste. A SNK vive um momento muito diferente do que ela viveu nos anos 90, né? Ela deixou de ser SNK, ela virou SNK Playmore, ela foi comprada por uma outra empresa, e essa outra empresa não trabalha como a SNK trabalhava antes com jogos, ela trabalha mais com jogos de azar, os patincos japoneses, assim, eles lançam muita coisa. Aliás, ano passado eles estavam contratando pessoas para fazer animação do CG dos jogos. Aí o logo era, o desenho era o Terry Bogard, assim, pô, vai sair um jogo novo. Não era um jogo de patinco, eles só queriam animação para colocar dentro do patinco. Então foi deixado de lado. Praticamente foi deixado de lado. O último jogo que eles lançaram foi o King 13, The King of Fighters 13, foi lançado em 2011, se não me engano. 2010, 2011, foi na troca de ano arcade e console. E você gostou? Eu gostei, não tem o mesmo ar que tinha os jogos antigos, parece um reboot, mas não um reboot da franquia, um reboot da empresa que está fazendo a franquia. Então, todo mundo rebootou, a galera nova, o envelhecimento parece que não acompanhou. Chegou ali, eles zeraram todo mundo, esquece tudo, apesar de existir ainda tudo, então eles começam uma coisa do zero. Apesar disso, ele continua vigorando aí em alguns campeonatos e tal. Pelo menos ele foi mantido no campeonato no Evolution, apesar de não ter ocorrido as finais no domingo, que era o dia mais famoso, mais importante da competição, foi no sábado, mas ele continua lá, tem uma galerinha jogando ainda, não muito, o online é horrível, a galera ainda não consegue jogar, nem no PC. O que hoje em dia faz uma diferença na vida. Hoje em dia a vida do jogo é isso, né, jogar online, porque o fliperama não existe mais. E esse ano vai comemorar 20 anos sem nada, é meio triste isso. Mas eu acho que o 13, por mais que ele não entre no escalão dos melhores da série, ele é bom em decorrência do 12, que o 12 foi tão ruim e que meio que foi assim, atestado de falência mesmo. Essa é a situação da SNK hoje. Então acho que foi um jogo extremamente sincero com relação
a essa parte do por trás, que a gente não sabe aí de direito, sei lá, todos os problemas financeiros que a empresa passava. Então, em decorrência do 12 ter sido muito ruim, o 13 ele apareceu como talvez uma nova possibilidade de que as coisas poderiam ir para algum lugar. O King hoje vive de nostalgia e dessas lembranças boas e do fato da gente ter acesso a esses jogos em live e PSN da vida, e que eles relançaram o Ultimate Match, relançaram King of Fighters 2002, lançaram Samurai Shodown, Fatal Fury 2 em live, PSN, tem o King no Steam, né, o King 13. Então é uma empresa que basicamente vive de nostalgia e que o futuro é completamente incerto. A gente fica nessa de, nossa, um Garou Densetsu novo aí é pachinko. Ai, um Samurai Shodown novo é jogo de browser. Ai, não sei o que, um shmup de navinha de King of Fighters. Então, é essa coisa meio ingênua da nossa parte, por mais que já tenha acontecido e vem acontecendo no decorrer dos anos, de esperar que alguma coisa apareça. Ah, então apareceu lá, eles estão contratando gente para um novo King, eles reservaram o direito autoral de um site. A gente sabe que vai ser qualquer bobagem dessas também, mas a gente sempre fica esperando em decorrência desses anos dourados da SNK. Né? Tá certo, então. É claro que a gente teria muito mais coisa para falar aqui nesse especial de 20 anos da franquia King of Fighters, mas quero agradecer a sua participação. Maxon, valeu, Jeff. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Go Game para você. E o Go Game já está de volta, e o programa de hoje foi especial em comemoração aos 20 anos da série The King of Fighters. E para quem acha que a série se restringe apenas aos videogames, saiba que ela também está presente em outras mídias. Dá só uma olhada. Esse foi o Go Game de hoje. A gente conferiu um pouquinho dos 20 anos de história da franquia The King of Fighters. Se você quiser saber ainda mais, é só entrar lá no playtv.com.br/games. E claro que é sempre interessante você seguir a gente no Twitter. Siga no @GoGamePlayTV. Assim você fica sabendo tudo o que acontece por aqui e ainda pode sugerir um game que você quer ver no programa. Até semana que vem. Tchau!